Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Porque todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Romanos 10, 13, tradução do Novo Mundo. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço a você que está aqui comigo e te peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Esse conteúdo de hoje é muito importante para que você obtenha uma melhor compreensão de tudo que foi falado até agora nos vídeos anteriores. Eu peço a você que ainda não é inscrito que você se inscreva no canal, que você possa comentar aqui, o seu comentário é sempre muito bem-vindo, que você possa também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, fazendo com que a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Muito bem, sobre o texto de hoje, é um texto muito importante que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos. Eu mencionei aqui duas traduções, João Ferreira de Almeida e a tradução do Novo Mundo. É importante lembrar que o tetragrama não aparece nos originais do grego. Sempre quando na tradução grega, nos originais, sempre quando se referia-se a Deus Pai, ou era Theos, ou também Kyrios, Senhor. Theos, Deus, Kyrios, Senhor. Então eram esses os termos usados. Esses são os originais. Não existe Jeová, mesmo porque essa pronúncia ela não é originária da Bíblia. Ela é uma junção das vogais de Adonai com o tetragrama hebraico. Essa junção foi feita pela Igreja Romana, com o passar dos tempos, para criar ali uma pronúncia do nome de Deus, para que ele se tornasse pronunciável. Então foi feita essa junção. Na verdade, o que foi feito foi uma latinização do tetragrama original hebraico. Foi feito então uma tradução, uma junção para tornar pronunciável esse nome. É um nome que não é aceito, essa pronúncia não é aceita por nenhum estudioso judaico, nenhum judeu admite essa pronúncia. No entanto, no meu caso eu não rejeito, não vejo como, não há por que se rejeitar, se dirigir a Deus como Jeová, assim como em algumas traduções traduz também por Javé ou Yavé, que seria algo um pouco mais admissível até. Mas o problema aqui não está na questão da pronúncia do nome Jeová. A grande questão é a substituição de Kyrios, no caso Senhor, por Jeová, de uma forma indevida. Não há nada contra substituir Kyrios quando é dirigido a Deus, Pai, por Jeová. O grande problema é substituir Kyrios, no caso, por Jeová, quando Kyrios se refere ao Senhor Jesus. Eu gostaria de, antes de prosseguir, fazer um comentário aqui sobre o autor dessa carta aos Romanos. Nós já falamos sobre isso aqui, mas é bom que a gente relembre. Quem era o apóstolo Paulo? Quem era esse homem que escreveu essa carta, que se dirigia agora a essa igreja em Roma? Era um judeu, um fariseu, um doutor da lei, um homem com a vida toda dedicada às Escrituras, um homem agora usado por Deus para escrever, para organizar, para sistematizar, né? Ele sistematizou a teologia cristã.
Um homem agora encarregado de nos revelar o Cristo velado no Antigo Testamento. O Cristo oculto no Antigo Testamento, agora ele é revelado para nós no Novo Testamento, sendo aqui utilizado, Deus utilizando aqui o apóstolo Paulo para fazer isso. Um profundo conhecedor do Antigo Testamento, agora tendo toda a visão aberta, entendendo e vendo agora Cristo no Antigo Testamento e organizando a nossa teologia. Essa carta em especial, ela é, vamos dizer assim, um mais amplo, mais profundo documento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Trata profundamente da justificação pela fé em Cristo e não pela lei. Paulo, que era um profundo conhecedor da lei e um cumpridor da lei, agora defende o que? A justificação. Nos ensina a justificação pela fé. Sem dúvida, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Um dos textos mais, assim, essenciais à compreensão da mensagem do Evangelho. Nós vamos direto aqui para o capítulo. Nós chegamos aqui ao capítulo 10 de Romanos. E no capítulo 10 de Romanos, Paulo ele trata da rejeição da justiça de Deus por parte dos judeus. Eles não aceitavam aqui a justificação pela fé, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eles têm aqui, Paulo fala deles tendo um zelo de Deus, porém sem entendimento. Ele fala aqui no começo do capítulo. Eles não criam em Cristo, não compreendiam a justificação pela fé em Cristo. Paulo quer conduzir os seus leitores ao entendimento da total suficiência de Jesus Cristo para a salvação. Então nós vemos aqui, do versículo 8 em diante, desse capítulo de Romanos, nós vamos ver que do versículo 8 em diante, é muito importante nós compreendermos o contexto deste versículo, do versículo 13. É importante nós vermos aqui do que Paulo está tratando, de quem ele está falando, de quem ele está se referindo, para que nós possamos ter um entendimento e ver o que é mais lógico. Traduzir Senhor aqui, Kyrios, por ter o entendimento de Kyrios aqui, se dirige ao Senhor Jesus ou Jeová. É muito importante que se entenda bem o contexto dessa passagem. Então, a partir do versículo 8, ele diz assim: mas que diz, a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele, em Jesus, crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Está falando aqui de invocar o Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos aqui que Paulo está tratando da fé em Jesus Cristo. Está falando aqui que a saber que no versículo 9, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Está falando de confessar o Senhor Jesus para ser salvo. Não há porquê, não há como traduzir aqui Senhor, Kyrios aqui, do versículo 13, por Jeová, quando o texto está se dirigindo ao Senhor Jesus. Paulo ele quer conduzir seus leitores a essa compreensão da salvação em Jesus Cristo. Ele diz aqui que todo que nele crer, em Jesus crer, não será confundido.
que ele é Senhor de todos os que o invocam. No versículo 12, rico para todos aqueles que o invocam. E no versículo 13, Kyrios, aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não podemos perder de vista que que esse homem é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E ele agora aplica a Jesus essa palavra que está em Joel, no profeta, a palavra do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32, onde ele diz lá no Antigo Testamento: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo aqui faz a aplicação desse texto ao Senhor Jesus. Um homem profundo conhecedor do Antigo Testamento agora aplica a profecia de Joel a Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção à questão do nome a ser invocado. E para isso eu gostaria que nós voltássemos um pouco agora ao livro de Atos. No capítulo 9 é bom nós fazermos essa conexão, porque nós temos que entender qual nome Paulo perseguia antes de se converter, antes de conhecer a Jesus. É importante nós prestarmos atenção no diálogo que Jesus estabelece com Ananias, ali, naquele período em que Paulo tinha passado por aquele encontro tremendo com Jesus no caminho de Damasco, encontrava-se cego, e Jesus tem aquele diálogo com Ananias, lá em Atos, capítulo 9, do versículo 13 em diante. É muito importante nós entendermos e fazermos uma ligação, porque nós temos que entender que nome era invocado e que nome Paulo perseguia. Então, Atos capítulo 9, versículo 13 em diante, diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. É o diálogo de Jesus com Ananias. E é importante nós entendermos, que Paulo ali era um vaso escolhido para levar o nome de Jesus, para que as pessoas invocassem o nome de Jesus para a salvação. É o contexto ali imediato do capítulo 10, a partir do versículo 9, que se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então o relato de Paulo sobre a sua conversão prossegue no capítulo 22 de Atos. É importante, nós vamos ver ali que nome Paulo invocou para ser salvo. Então em Atos capítulo 22, versículo 16, nós vamos ver aqui, Paulo ele está aqui fazendo uma descrição, ele está aqui contando o episódio da sua salvação. Ele vai repetir isso também na sua defesa, no capítulo 26. Mas aqui no capítulo 22, ele traz um detalhe muito importante. No capítulo 22, do 14 ao 16, onde ele dá mais detalhes do ocorrido na sua conversão. E ele disse, versículo 14, Atos capítulo 22, versículo 14: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a sua voz, a voz da sua boca. Isso aqui é Paulo falando o que Ananias falou para ele, no momento em que Ananias veio a ele para que ele recobrasse a visão. E aí ele repete aqui, versículo 15: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E aí ele fala do que Ananias falou para ele naquele momento, no versículo 16. Então ele fala que Ananias disse para ele assim:
E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então a pergunta é: que nome Paulo invocou ali para a sua salvação? Ananias foi ali para confirmar a visão de Jesus. Quando Ananias se apresentou a Paulo, ele diz assim: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me mandou aqui para falar isso para você. E aí ele chega para ele e fala: então levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. A pergunta é: que nome Paulo invocou? Então é muito importante que a gente ligue todo esse contexto para que a gente entenda perfeitamente e não haja dúvida de a quem Paulo estava se referindo ali. A quem Paulo está aplicando aquela passagem. Ele está aplicando ali a passagem do profeta Joel, né? A promessa, né? do Espírito Santo, da salvação. E Joel fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui Paulo aplica isso ao Senhor Jesus. O problema, como eu já falei, não é substituir. Quando o Kyrios, no caso, o Senhor, se refere a Deus Pai, substituir por Jeová, eu não vejo problema algum. O grande problema é fazer essa substituição de forma indevida, excluindo o Senhor Jesus e minimizando e diminuindo a importância do Senhor Jesus. Como no caso aqui de Romanos 10, 13. Um texto que tinha por objetivo revelar aos primeiros destinatários, né? Esse texto tinha o objetivo de revelar aos primeiros destinatários que a salvação se daria pela fé, por invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a tradução do Novo Mundo faz isso dessa forma indevida, ela tira ali no caso Jesus da cena, né? Porque o grande problema é que está lá em Isaías 43, 11, onde Jeová fala: fora de mim não há Salvador. O nome de Jesus jamais poderia ser invocado se ele não fosse Deus, se ele não fosse um com o Pai, em essência divina, em divindade. Então, aqui nós vemos uma maior confirmação de quem é Jesus Cristo. De quem é Jesus Cristo da Bíblia? É Deus com o Pai. Deus falou: fora de mim não há Salvador. Jesus jamais poderia ser Salvador. Jamais poderíamos ser salvos por invocar alguém que não fosse Deus. Porque Deus falou que fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. E que nós vamos ainda prosseguir nesse assunto, porque envolve muito mais ainda essa substituição, essa colocação indevida, essa tradução indevida de Kyrios por Jeová quando se trata da pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos ainda prosseguir em muitos mais textos ainda que são indevidamente adulterados pela Organização das Testemunhas de Jeová através da tradução do Novo Mundo. E vamos prosseguir em frente, mergulhando aqui nas Escrituras, conhecendo um pouco mais da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.